Olá, os amigos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouco sobre a prece. O papel da prece na nossa existência, o poder, a força e a função da prece para nós. Antes de começarmos as discussões que estão baseadas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler um trechinho aqui do livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, palavras de Emmanuel, que também traz uma reflexão para nós sobre a prece. O item 245 do Consolador, ele traz a seguinte questão: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provação na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Ou seja, se nós já sabemos ou já imaginamos que as dores vão nos visitar nessa trajetória evolutiva, devemos sempre cultivar a prece como um instrumento diante desses desafios? E a resposta é: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, aqui nós já temos, para esquentar os nossos debates, as nossas discussões, as nossas reflexões sobre o tema, a prece sendo apresentada como um importante instrumento de resistência moral diante dos desafios da nossa existência. De fato, diante dos desafios da existência, nós não temos como, através da prece, afastar as dores, os obstáculos, os meios de aprendizagem que nos são reservados de acordo com as nossas necessidades evolutivas. A prece, nas palavras aqui de Emmanuel, a gente vai ver que isso é um ponto também trazido no Livro dos Espíritos, ela não é um instrumento capaz de remover aqueles enfrentamentos necessários à nossa transformação e à nossa evolução. Nós sabemos que muitas das provações, muitas das dores, que nós acabamos experimentando na existência se apresentam como lições valiosas no nosso aprendizado. E a prece funciona nesse contexto como um instrumento valioso de resistência moral, de apoio, de fortalecimento para os desafios da nossa vida. Essa é uma primeira reflexão, a gente vai aprofundar isso nas nossas discussões adiante. Mas, antes de nós iniciarmos esse ponto de forma mais específica, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar seus olhos e nós vamos iniciar as nossas reflexões com uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando o apoio e o amparo da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e de todos os espíritos responsáveis por esses estudos, pelos trabalhos que agora nos são confiados, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos dê discernimento, que nos dê forças para continuar a nossa trajetória evolutiva, que nos dê discernimento para entender os desafios da existência, que toque sempre o nosso coração a fim de que nós possamos ser sempre justos, honestos, solidários e caridosos com os irmãos e irmãs que cruzam o nosso caminho, para que nós possamos reconhecer as nossas faltas, os nossos erros, as nossas imperfeições, para que nós, ao final dessa existência, nos tornemos criaturas melhores do que aquelas que aqui chegaram, que nos transformemos verdadeiramente do ponto de vista moral. Que a paz de Jesus nos envolva, nos guarde, nos proteja e nos acompanhe nas reflexões que agora iniciamos. Bom, meus amigos e amigas, como dito, vamos falar um pouquinho da prece. Então, vamos buscar o entendimento constante do Livro dos Espíritos acerca desse assunto. A questão 658 traz para nós uma primeira indagação feita por Kardec. Agrada a Deus
a prece? Só abrindo um parêntese aqui, nós estamos dentro de uma das leis morais chamada lei de adoração. A prece é uma das formas de adoração. Então, Kardec pergunta na questão 658. Agrada a Deus a prece? É a pergunta feita aos espíritos. E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Que os Espíritos vêm propor para nós nessa resposta? Olha, a prece é sim agradável a Deus, desde que ditada, desde que fundada numa manifestação genuína, numa manifestação sincera, honesta de coração. Não necessariamente a prece repetida, as palavras puramente reproduzidas, sem nenhuma intenção que as fundamente. Esse é o ponto de reflexão. Quando a gente lê no começo essa resposta, como assim, né? Não toca a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta? Justamente são esses, né? São essas criaturas que tendem a buscar através da prece também um apoio à sua transformação. O que os espíritos aqui destacam é: se o ato é sincero, se o ato é, por exemplo, uma manifestação de arrependimento, de verdadeira humildade, é uma prece de fato útil. Mas nós sabemos que muitas vezes a manifestação através da prece é apenas uma manifestação exterior, da boca para fora, não representando de fato uma genuína intenção de transformação, de prática do bem. Não, esse é o ponto reflexivo que os espíritos trazem para nós nessa questão. Então, a prece, para ser bem recebida, né, de acordo com a afirmação do Livro dos Espíritos, ela precisa ser um ato sincero, especialmente de arrependimento e de humildade, quando o caso. Qual o caráter geral da prece? Pergunta Kardec. O que será que ela representa no final das contas? E a resposta é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Né? Louvar, reconhecendo a superioridade dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pedir, nós sabemos fazer bem, não é? Pedir algo, solicitar algo. E agradecer. Né? Geralmente, o agradecimento nem sempre é o primeiro no ranking das nossas manifestações através da prece. Mas podemos fazer essas três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí vem uma pergunta muito interessante, que é a 660. A prece torna melhor o homem? Será que fazer uma prece, será que nos propormos ao hábito da prece nos torna criaturas melhores? Essa é uma reflexão interessante. E a resposta dos Espíritos: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, uma primeira resposta, uma primeira parte da resposta, a gente poderia admitir de forma absoluta que, sim, a prece nos torna criaturas melhores. Mas eu faço aqui uma indagação. Trago aqui uma indagação. Será que só orar de fato nos melhora? Eu orei e já sou uma criatura melhor? Eu tenho o hábito da prece e por isso eu sou uma criatura melhor? Será que de fato a prece por si só nos melhora, nos transforma moralmente? Olha só, a 660A, que é um complemento dessa resposta, porque Kardec também faz esse questionamento aos espíritos. Olha, como é que certas pessoas que oram muito, não obstante isso, são de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Tem tanta gente que ora tanto, mas continua apresentando uma série de deficiências morais evidentes.
Será que a prece por si só melhora as criaturas? E aí vem uma resposta que é importante. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, no tamanho da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Aí vem um ponto importante, não é? Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. E aí, nessa resposta, a gente tem uma outra reflexão. Os espíritos dizem, olha, não adianta só fazer a prece se a gente não olhar para os nossos próprios defeitos, se nós não olharmos para nós mesmos, se a prece não for um mecanismo de estudo de nós mesmos também. Só que aqui a gente já está falando de uma modificação. Não adianta também a gente só olhar para os nossos defeitos e não procurar mudá-los. Então, a prece pode ser um instrumento de reconhecimento das nossas faltas, das nossas falhas, um instrumento de autoconhecimento e de reflexão sobre as nossas deficiências e aquilo que nós precisamos mudar. Mas para que nós nos tornemos criaturas melhores, nós precisamos identificar isso e nos melhorar efetivamente. A prece por si só, de forma isolada, não resolve essa questão. A prece por si só, como é trazido aqui por Kardec no exemplo, tem tanta gente que ora tanto, ora muito, ora dia e noite, não para de orar, mas continua apresentando o mau caráter, a inveja, a impertinência, a falta de benevolência, a maldade em muitas situações. Então vejam, a prece por si só não nos transforma. Se ela é um instrumento de autorreflexão, de autoconhecimento, de autoavaliação em relação às nossas deficiências, e ela nos impulsiona a uma iniciativa transformadora, aí, claro, ela é um instrumento absolutamente válido. Mas a prece por si só não faz isso. Ela tem que ser acompanhada e ela tem que ter por objetivo essa transformação. Precisa haver uma efetiva transformação para a gente poder identificar a prece como um instrumento para esse fim. Tá bom? Ainda no Livro dos Espíritos. Poderíamos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa é uma questão. E aí a resposta vem. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, é o que nós falamos anteriormente. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Vejam que aqui é uma ratificação importante do que nós afirmamos anteriormente. Só se é uma mudança de proceder, uma mudança de agir. As boas ações, e aqui o ponto alto, são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Vejam, pedir a Deus para perdoar as nossas faltas, será que isso por si só também seria um mecanismo de solvência das nossas más práticas? Naturalmente que não. Naturalmente que não. Como foi afirmado ali, a melhor prece, ela é representada pelas nossas ações. Não há melhor forma de honrar, vamos chamar assim, a Deus, de demonstrar a nossa fé, estando num ambiente religioso, por exemplo, do que agir de acordo com as convicções religiosas que nós eventualmente abraçamos. A prece por si só não faz isso. Não é um atestado de bondade. Não é. Prece não é um atestado de bondade. Rezar não é um atestado de bondade, de transformação, absolutamente. Ela pode, como nós afirmamos e como os espíritos nos convidam à reflexão, ela é e pode ser um instrumento de transformação, mas ela tem que ser, tem que ter por objetivo a mudança de proceder, a mudança de agir, uma nova conduta, uma nova postura diante do mundo e das criaturas à nossa volta. Tem uma passagem muito importante aqui em Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar
e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Palavras de Jesus. Qual é a reflexão de Jesus nesse ponto? Olha, não adiantam as práticas exteriores. Não adianta chegar diante do altar aqui, considerando as práticas do judaísmo naquele momento, naquele contexto. Não adianta chegar aqui diante do altar, entregar uma oferenda a Deus, olhar para o alto e pedir a Deus as bênçãos, se teu irmão tem algo contra ti. Você não faz nada para reconciliação. É um sacrifício muito maior nós nos reconciliarmos com o nosso irmão do que externarmos qualquer forma de adoração, em louvor, em prece, em oferenda, seja como for. Essa é a parte mais fácil, são práticas meramente exteriores. O que vai atestar a nossa modificação, a nossa humildade, de fato, o que vai atestar se nós realmente somos verdadeiramente seguidores daquela doutrina, daquele preceito, daqueles preceitos religiosos que nós afirmamos seguir, isso só é atestado através das nossas condutas. Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, como diz Jesus. Vejam, práticas exteriores são muito mais simples e muito mais fáceis de serem observadas. O problema está nessa transformação interior, nessa modificação de proceder, nessa mudança de atitude, especialmente em relação às criaturas à nossa volta. Uma das passagens lá em João, que a gente sempre lembra e repete, João diz para nós: aquele que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão é um mentiroso. Pois como pode amar a Deus a quem não conhece e quem não vê, se não ama ao seu irmão a quem conhece e a quem vê? Então, olha, eu amo a Deus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Deus. Isso, da boca para fora, é muito fácil afirmar. Agora, seguir de fato as ideias que o cristianismo nos apresenta, seguir de fato as orientações de Jesus em relação a um novo proceder, aí é uma outra história. Jesus diz para nós, não é isso? Deixo para onde eu vou agora, não podeis me seguir, mas deixo-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros e todos vos reconhecerão como meus seguidores. Jesus diz para nós, olha, se vocês quiserem ser reconhecidos como meus seguidores, em outras palavras, se vocês querem ser reconhecidos como cristãos, né, uma palavra que foi criada inclusive depois, não foi criada por Jesus, mas veio a reboque do movimento que foi constituído, especialmente pela ação de Paulo de Tarso, mas isso é uma outra história. De toda sorte, aqui a gente está falando de cristianismo. Aquele que quiser ser reconhecido como seguidor de Jesus, e o seguidor de Jesus é por nós hoje chamado cristão, ou deveria ser, não é? O cristão é aquele que ama o próximo como Jesus amou. Frequentar essa ou aquela religião, acreditar ou não nessa ou naquela doutrina, ou em Deus, ou no que está no Evangelho, por si só, não quer dizer muita coisa. E Jesus diz isso para nós: olha, se vocês quiserem ser reconhecidos como meus seguidores, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí sim, você pode ser identificado ou se auto-intitular cristão. Esse é o caminho. E essa é a reflexão que vem aqui para nós. A gente falou da prece, falou da oferta no altar, das práticas exteriores. Tudo isso só tem sentido se isso se apresentar como um instrumento, como um mecanismo de uma verdadeira transformação moral. Questão 661. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. Isso parece óbvio, não é? Parece óbvio, mas nem sempre o é. Nós, ao longo das nossas experiências religiosas pelos tempos imemoriais, a gente tem deixado muito de lado o conteúdo e se preocupado muito mais com a forma, porque a forma é muito mais fácil de observar, é muito mais simples. Olha, sigo aquela religião, frequento aquela outra religião,
vou lá naquele dia X, Y, Z, faço isso, aquilo, naquela movimentação religiosa, naquele movimento religioso, mas de fato quem eu sou? Qual é o meu caráter? O que eu estou preocupado em mudar em mim? Será que eu estou realmente atento à necessidade de uma transformação moral, de corrigir essa ou aquela falta, esse ou aquele vício moral, aquela ou aquela outra tendência? Será que é essa realmente a minha preocupação? Na qual a prece de fato sincera, pedindo forças, amparo, apoio, pode me auxiliar? Ou será que eu estou muito mais preocupado com os atos exteriores, com as manifestações exteriores, com a ideia de pertencer ou não ao movimento religioso, sem me preocupar com aquilo que eu faço diante desse conhecimento e dessa fé que eu afirmo adotar? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, é uma reflexão que Jesus nos convida a fazer a todo instante. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? É uma questão também interessante aqui do item 662 do Livro dos Espíritos. Vou só beber uma água aqui, meus amigos. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, o que os espíritos respondem para a gente, olha, é válido sim, o nosso pensamento no bem, o pensamento em prol a alguém, ele é transmitido aos bons espíritos que se associam a essa intenção e podem sim ser úteis no amparo, no apoio àquela pessoa. Na questão 664, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Uma questão interessante. E a resposta é: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o sofredor sente sempre um refrigério, um alívio, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Então, a prece é sim um instrumento importante de auxílio a outras criaturas. Ela é uma forma de nós demonstrarmos uma preocupação, um interesse com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados, e ela chega aos bons espíritos que se associam a essa movimentação mental de pensamentos em prol daquele que é o alvo das nossas preces. Então, as preces elas podem sim ser feitas por outrem. A gente lembra do caso lá de André Luiz, não é, no nosso lar, que tinha lá uma única pessoa que fazia preces por ele num determinado contexto, uma senhora, e aquilo é recebido por ele lá no plano espiritual de uma forma muito interessante, muito importante, não é? Aquelas boas vibrações, elas são endereçadas a ele. Assim é com todos nós, em relação àqueles que por nós fazem suas preces. Mais um pouquinho do Livro dos Espíritos. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí, a gente volta lá na questão 245 do Consolador, que reproduz um pouco o teor da questão 663, essa que nós estamos comentando, do Livro dos Espíritos. Será que as preces que nós fazemos por nós podem mudar a natureza das nossas provas? Será que elas podem desviar o curso das nossas provas? É uma questão. E a resposta vem para a gente refletir, olhem só. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. É uma forma de nos apoiar, de nos auxiliar, de nos fortalecer diante da prova. Continuando. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que,
do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Então, nesse trecho da resposta, os Espíritos estão dizendo para a gente, olha, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos humanos, meramente materiais, se apresenta como um grande mal, na verdade, muitas vezes é um bem quando a gente consegue enxergar, do ponto de vista do nosso projeto reencarnatório, as necessidades do espírito. Às vezes, né, em muitas dessas situações, de acordo com o que nós aprendemos na literatura espírita, muitas vezes nós solicitamos, antes do nosso reencarne, passar por algumas experiências que serão engrandecedoras do ponto de vista moral, que serão um meio de reparação, um meio de aprendizagem na nossa trajetória de evolução, na nossa experiência evolutiva. Logo, não seria conveniente nós afastarmos aquela experiência da nossa vivência material. Por isso, a resposta dos Espíritos nesse trecho. Às vezes, estão achando que isso aqui é um mal sob os olhos imediatistas da matéria, mas, na verdade, muitas vezes isso é um bem. E, em complemento, nos dizem, olha, muitas vezes os males que nós estamos experimentando em determinado contexto são causados por nossas próprias ações. Não é? Há uma relação de causa e efeito. Muitas vezes também esses males precisam ser enfrentados como também uma forma de experiência e de aprendizagem. Os males nesse contexto, da nossa visão material, não necessariamente o mal do ponto de vista de uma imposição de castigo ou vingança, não é sob esse aspecto. Nós sabemos, de acordo com a ideia de Deus que Jesus nos trouxe, que nós não estamos falando de uma figura vingativa, vingadora, perseguidora, não é disso que se trata. A gente está falando do mal no sentido de, muitas vezes nós plantamos o vento e colhemos a tempestade. A colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é isso? As súplicas justas são atendidas, complementando aqui a questão numa outra parte, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Essa parte final da resposta é muito interessante. Eles estão dizendo para nós, olha, às vezes vocês pedem algumas coisas que não são atendidas exatamente na forma do pedido feito, mas são atendidas de muitas outras formas que às vezes vocês não percebem. Às vezes a sugestão realmente de uma ideia, uma saída para um problema, uma inspiração que a gente tem para resolver uma questão na nossa existência, isso muitas vezes é a forma pela qual a providência nos auxilia sem que necessariamente atenda os nossos pedidos na exata medida em que eles são feitos. Existe aqui uma outra forma muitas vezes de nos auxiliar que nós no dia a dia não percebemos. Logo, muitas vezes as nossas orações são sim ouvidas, são sim recepcionadas e as respostas vêm, não necessariamente do jeito que nós imaginamos, mas de um jeito efetivo para nos atender naquela situação específica, permitindo sempre, como dito, o aprendizado necessário que as experiências da vida espiritual nos trazem. Mais um pouquinho ainda aqui no Livro dos Espíritos, aqui não, que a gente já encerrou as reflexões sobre as preces no Livro dos Espíritos. Vamos então falar um pouquinho aqui da mesma temática, considerando o que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um trecho aqui que é um pouquinho do que a gente já falou, mas vale a pena a gente retomar, que diz o seguinte: Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe,
a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Então aqui a gente está refletindo mais um pouquinho sobre o perdão e a prece. E num outro trecho, também muito interessante para a nossa reflexão, Jesus vai dizer aqui para nós, está lá no Evangelho de Lucas. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. Então, um fariseu e um publicano. Os publicanos, os cobradores de impostos, não muito benquistos pelos seus pares, porque eles cobravam os impostos em nome da coroa romana, em nome do Império Romano, melhor dizendo, não é? Então, eles não eram muito benquistos por seus pares, eram então criaturas tratadas como sendo a escória, né? Estavam à margem da sociedade naquele tempo. Então, um era fariseu e um era publicano, os 2 subiram ao templo. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, o fariseu, o religioso, não é? Dizia lá: olha, eu sou superior, não é? Eu tenho aqui, eu rendo-vos graça sempre. Meu Deus, eu não sou como os outros homens, eu dou o dízimo, eu jejuo. E o publicano, ao contrário, nas palavras aqui de Jesus contando a parábola, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos, diz Jesus, que este voltou para sua casa justificado, o publicano, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E olha só o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse trecho. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afetais orai muito, pois não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Vejam, que elucidação fundamental. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Quantas vezes até a gente não faz preces, não é? Pedindo a Deus, e a gente ouve às vezes isso, não é? Pedindo a Deus que persiga, pedindo a Deus que aplique sua justiça diante de determinada situação, e a gente poderia falar, não, mas eu estou orando a Deus para aplicar a justiça é algo bom, mas muitas vezes o que nós falamos em termos de justiça divina, no fundo dos nossos corações significa vingança. Muitas vezes a gente quer que a justiça seja aplicada, e às vezes o fazemos ou o pedimos por meio da prece com o objetivo de atingir aqueles que nós julgamos estarem em erro. Quando a prece, na verdade, como foi dito no início, é importante a gente resgatar essa reflexão agora, a prece deve ser um instrumento da nossa transformação. A gente tem que pedir pelo bem, pelo amparo, por aqueles que sofrem. A gente tem que pedir pela nossa transformação, a gente tem que pedir a força necessária para que nós consigamos superar os nossos desafios, para que nós continuemos convictos dos nossos propósitos no bem, para que nós nos tornemos realmente criaturas melhores, para que nós sejamos mais compreensivos, para que nós sejamos mais tolerantes, para que nós consigamos perdoar de fato aqueles que nos ofendem, para que nós sejamos criaturas menos agressivas, para que nós não sejamos criaturas que perseguem quem quer que seja, para que nós de fato consigamos, se esse é o nosso propósito, é o propósito aqui no âmbito
da doutrina espírita para que nós consigamos nos aproximar verdadeiramente da postura cristã que nós admitimos, do ponto de vista moral, ser o nosso modelo de conduta. É para isso que nós temos de orar. Não para nos apresentarmos como superiores a quem quer que seja, nem para buscarmos perseguir ou buscarmos aplicação de uma justiça que nós mal conhecemos, que nós nem sabemos em quais critérios se funda, não é? É muita pretensão, muitas vezes, da nossa parte, achar que naquele ou naquela outra situação a justiça divina a ser aplicada é essa ou aquela. Quem somos nós para definir isso? Quem somos nós para achar que Deus julga aquelas ações dessa ou daquela forma, que Jesus julgaria aquela conduta ou aquele proceder dessa ou daquela forma? Quem somos nós para poder afirmar isso? Para falar em justiça ou para traduzir a justiça em nome de Deus, de Jesus ou de quem quer que seja? Esse é um ponto de reflexão para nós. Não é? Os estudos de hoje nos convidam a compreender a prece como esse instrumento de fortalecimento, do nosso fortalecimento, na trajetória evolutiva tão desafiadora que nos é apresentada. Se nós concebermos e compreendermos isso, certamente nós utilizaremos a prece como esse bom instrumento de fortalecimento das nossas convicções e da nossa resistência moral, nas palavras aqui de Emmanuel, diante dos desafios da nossa vida. Eu agradeço a atenção de vocês, estamos aqui virtualmente, num vídeo gravado, mas é um prazer conversar com vocês sobre esse tema. E agora nós vamos cerrar os nossos olhos, nós vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, a equipe do plano espiritual responsável por esses estudos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos fortaleceram, que nos envolveram, que nos inspiraram, que nos ampararam durante as nossas reflexões, rogando forças, rogando discernimento, pedindo auxílio e amparo na nossa trajetória evolutiva. Lembrando que consta lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita por suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. E relembrando mais uma vez os ensinamentos do Cristo, se amar-vos uns aos outros, todos vos reconhecerão como meus seguidores. Que esse propósito anime os nossos corações, que nós saiamos fortalecidos para continuar o enfrentamento dos desafios da nossa existência, sempre com o objetivo e buscando, estando atentos à nossa transformação moral, porque esse deve ser o ponto alto das nossas preocupações e das nossas indagações, sermos criaturas melhores. Que a paz de Jesus nos envolva, nos guarde e nos proteja hoje e sempre.